Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Brenda Giuriolo. Eu espero que vocês possam aproveitar muito esse momento de aprendizado, né? Eu convidei o Matheus Leal, que daqui a pouquinho já vai se apresentar para vocês, gente. Para vocês vão ver o quanto ele é especial, o quanto ele é didático, o quanto ele é leve nas suas colocações para lidar com um tema que é denso, né? Porque a gente está falando de adversidades e como alguns convidados aqui colocaram, estamos no momento em que tem muitas em N contextos, né? Então, a ideia dessa talk é poder facilitar uma conversa aberta sobre esse assunto, fazer com que vocês também possam ter alguns takeaways daqui de uma forma fluida e que vocês consigam aplicar isso na prática, porque é uma das missões de BG, tá? Me apresentando rapidamente, eu sou a Brenda Giuriolo, sou fundadora da BG, sou especialista em inteligência emocional, trabalho muito forte com coaching executivo, com desenvolvimento de lideranças. Moro em Portugal há 10 anos, estou falando com vocês diretamente da cidade do Porto, mas estou com muito contato, assim, desde sempre com o Brasil, porque eu tenho um carinho enorme por ambas as regiões, assim. Então, quero que sejam muito bem-vindos e bem-vindas, que aproveitem esse momento, interajam conosco na medida que vocês se sentirem confortáveis, tá? E aí eu passo a palavra para o Matheus, que é o nosso convidado, e aí eu vou construindo algumas colocações e alguns insights junto com vocês. Maravilha, muito obrigado, Brenda, pelo convite. É realmente um prazer poder estar aqui com vocês hoje. Acho que a gente vai sair daqui com bons insights e boas conexões. E por falar em conexões, eu já vou deixar aqui disponível o meu LinkedIn e o LinkedIn da Brenda. Então, conecte com a gente, porque aí qualquer coisa que a gente não conseguir aprofundar aqui, ou se a gente quiser marcar só um café mesmo para bater um papo depois, estamos aí super dispostos a nos conectar. Eu sou o Matheus Leal, eu trabalho com educação corporativa, já atuei em algumas grandes indústrias, atualmente estou na Klabin. Sou formado em administração, tenho especialização em comunicação, gestão organizacional e minha paixão é desenvolver pessoas. Então, qualquer oportunidade, qualquer fórum que me chamar para falar um pouquinho, para trocar ideias, eu estou super aberto, super topo, porque é algo que eu realmente faço com muita paixão. E pensando nessa temática de hoje, eu acho que é um tema que ele conversa com todo mundo. Acho que independente de cenário profissional ou vida pessoal, acho que conecta com todo mundo. E essa conexão ela é muito especial porque quando a gente pensa em emoções, quando a gente pensa em lidar com desafios, são os momentos que a gente mais busca apoio social. É ou não é? A gente acaba ali, poxa, não tô bem, não tô legal, tô passando por um momento difícil. São esses os momentos que a gente mais busca estar perto ali de alguém que nos apoie, alguém que nos escute, alguém que nos coloque para frente. Então, é legal a gente olhar para essas adversidades também como essas oportunidades de conexão, como estamos fazendo aqui hoje. Beleza? Maravilha. Antes da gente começar, eu queria quem puder ou abrir o microfone ou falar no chat rapidinho, fazer o nosso check-in emocional. Como vocês chegam nesse encontro aqui hoje? E aí eu quero sinceridade, tá? Eu, de verdade, estou bastante empolgado em poder estar aqui contribuindo com vocês, mas eu quero saber quais emoções vocês estão para esse encontro de hoje, né? Expectativas, emoções, como vocês chegam. Quem começa? Quem não puder falar, usa o O chat, tempo da fiquem à vontade. É o tempo da hidratação. Não tem problema. Legal, cadê? Deixa eu ver aqui. Tem gente que está Agir, estou feliz por empolgada, estar com vocês. Muito bom. com boas Me expectativas. ajudando aí no chat, tá? Uhum. A Gi colocou feliz e curiosa, a Dresa com boas expectativas para aprender. Eu também, tô bem, principalmente assim, ó, muitas pessoas confundem, gente, mas curiosidade também vem da família das emoções da esperança. Ter curiosidade serve como um adjetivo, mas também é um estado emocional, assim, da gente poder estar esperançoso, de aprender algo novo, de gerar expectativas boas.
Então, oi, Rê, tu também tá com expectativas boas, coisa boa. Ó, e a Bom, Grazi Oliveira estamos. colocou, ó, ótimas expectativas de aprender a como fazer essa gestão, né, de adversidade, de demandas, enfim. Então, oi, Daisy, seja bem-vinda, bom dia, bom te ter conosco. Muito bem, a Beatriz curiosa e empolgada. Uhum. Altas expectativas, hein, Matheus? Bora lá atender isso aqui. Maravilha. Vamos lá, espero atender. Aí, alinhando expectativas com vocês, a gente sabe que 1 hora e meia é um tempo bastante curto, principalmente para um tema que se desdobra em muitos assuntos, né? Então, mais uma vez, estendo aí que a gente possa ou puxar outros fóruns ou se conectar no LinkedIn para a gente falar mais, mas espero cumprir aí as expectativas dentro do tempo que a gente tem para falar aí sobre adversidades. E aí, para a gente começar, podemos começar? Todo mundo já fez o check-in? Então vamos lá. Para a gente começar, eu queria fazer um paralelo com vocês, né? Quem aí gosta, né? Gosta, nem todo mundo gosta, mas tem gente que faz ali na obrigação. Eu tô nesse lugar de fazer exercício físico. Dá um joinha aí. A gente fica naquela luta, né? Um dia dá, outro dia não dá, mas a Um gente dia a vai gente tentando ama, conciliar. um dia a gente odeia. Principalmente tentando conciliar com rotina profissional, né? Eu não sei vocês, mas eu chego super cansado do trabalho e é difícil a gente fazer ali, dedicar tempo para isso. Mas eu quis fazer esse paralelo com o crescimento muscular, né, dos exercícios e até fazendo essa conexão do quanto às vezes a gente desprende ali uma carga energética para poder fazer um exercício físico, mas a gente faz isso pensando o quê? No ganho a longo prazo, pensando no fortalecimento, em como que a gente se sente melhor, em como que a gente fica mais saudável, em como que a gente constrói ali uma musculatura mais forte, mais rígida, né? E assim como a gente faz esse caminho pensando no crescimento físico, no crescimento muscular, a gente também precisa fazer isso quando a gente olha para as nossas emoções, o crescimento, né, da nossa musculatura cerebral ali, como que a gente exercita isso, né, a gente precisa também desses estímulos. Então, assim como para a gente crescer os nossos músculos, né, essa hipertrofia, a gente cria ali microlesões para o músculo crescer, na vida também é assim. A gente aprende através dessas adversidades, que são microlesões que acontecem ali no nosso caminho, no nosso dia a dia, mas que isso cresce. Isso ali dá musculatura, dá robustez. Então, a primeira associação que eu quero que vocês façam é que, sem a dor dessas microlesões, não há crescimento, né? Imagina uma vida super estável em que nada acontece. É bom, a gente quer isso, a gente gosta de estabilidade, mas ao mesmo tempo a gente não cresce se a gente não tiver essas adversidades. E aí, fazendo um paralelo com a carreira, né? Eu tenho certeza que no momento de carreiras que vocês estão, vocês já exercitaram muito aí a musculatura de vocês, né? E aí eu quero que vocês se lembrem de quando vocês estavam lá no começo da carreira, seja num estágio, num programa de aprendizagem, numa primeira oportunidade ali que você teve. Como você era nessa época? E aí, como você está agora? O que que cresceu aí dessa musculatura? O que que vocês aprenderam que antes doía e hoje não dói mais? Alguém quer compartilhar? Eu sempre vou puxar o gancho do compartilhamento, que é o momento da hidratação, como eu falei. E aí eu quero que vocês fiquem muito à vontade para trazer, né? Quem teve aí uma experiência, quem está começando mais a carreira agora, quem já está mais tempo de carreira, o que que mudou, né, nessa fase? Podem usar o chat também. Gente, essa é uma reflexão bem importante do ponto de vista de vocês expandirem a autoconsciência daquilo que era um problema, hoje já não é mais. Aquilo que assustava, hoje já não assusta tanto, né? Então, a revisão de um orçamento enorme dizendo não para parceiros, né? Ou situações em que vocês precisam começar a dizer não para projetos para dizer sim para vocês. Situações em que
E isso é interessante, assim, porque às vezes parece coisas muito grandes, mas a gente não está falando de adversidades no sentido de traumas, grandes eventos, tá? Às vezes são as coisinhas do dia a dia, assim, que antes estressava muito, agora tá custando menos emocionalmente. Olha, a gente já tem. A Gi colocou assim, ó. Matheus, fugia quando tinha que falar em público, agora o meu trabalho é falar em público, então a Gia adquiriu isso. A Patrícia, receber feedback construtivo sem levar para o lado pessoal e sim para o crescimento, perfeito. E entender justamente que o outro não pensa como você. Isso, Patrícia, a estrelinha mais dourada do nosso desenvolvimento, assim. Muitas vezes a gente coloca essa expectativa de comunicação, de interação, né? Bem legal. Muito legal os exemplos trazidos, eu super me identifico também. Eu fugia de falar em público. Eu lembro no meu primeiro estágio, assim, quando o telefone tocava, eu entrava em pânico para atender o telefone. Me embolava, bom dia, boa tarde, não sabia o que falar. E hoje é algo que acontece naturalmente, né? Então a gente vai exercitando essa musculatura, vai ganhando corpo e coisas que eram adversidades antes passam a ser só coisas comuns hoje em dia. E o que que a gente quer trabalhar aqui hoje? Esse exercício emocional, que é, né, fazendo esse paralelo com a academia, distribuir o peso certo das emoções. Então, eu preciso entender, não deixar que uma emoção pese mais do que a outra, me afunde, me leve para um lugar que eu não consiga ali carregar, esse peso da forma que me faça crescer. Revezar diferentes ferramentas, né? A gente reveza ali o treino. Esse exercício emocional também exige revezamento ali de ferramentas, de técnicas, de conexões que a gente possa ali usar para nos ajudar. Treinar em diferentes cenários. Então, quanto mais a gente se expõe ali, que é o que eu falo, né? Expandir a nossa zona de conforto, não é sair dela. Quanto mais a gente se expõe a esses diferentes cenários, a gente vai ganhando também corpo, repertório, vai ficando mais fácil, vai ficando menos adverso. E nutrir-se de resiliência, né? Que é essa competência que a gente precisa exercitar constantemente para o nosso crescimento. E aí, como que a gente faz isso na prática? A gente precisa exercitar uma mentalidade de crescimento. Vocês já ouviram falar desse conceito? Quem já leu esse livrinho aqui, Mindset, a nova psicologia do sucesso? Ou já viram essa capa em algum lugar? Dá um joinha. Tô vendo a Ellen já viu, a Brenda já viu também. Esse livro é muito famoso, né? E não é à toa. Ele fala bastante sobre tipos de mentalidade. E a gente vai focar um pouco aqui hoje em como que essa mentalidade de crescimento ela nos ajuda a encarar as situações de outra forma, né? E muito trazendo o exercício do poder do ainda não, né? O poder do not yet, que é um dos conceitos que a autora, né, que é a Carol Dweck, ela traz nesse livro. A gente tem que pensar que a gente ainda não sabe fazer algo, a gente ainda não consegue fazer algo, a gente ainda não chegou lá, mas que é um ainda. Se a gente coloca uma condição ali atemporal nas nossas dificuldades, a gente acaba se limitando. E isso é essa mentalidade de crescimento que a gente está falando, né? Quando a gente pensa no contraponto, que é uma mentalidade fixa, mais engessada, a gente coloca o esforço como um atestado de incapacidade. Então, a gente acaba pensando, só precisa se esforçar quem não é inteligente o suficiente para realizar algo. A gente acaba tendo aquela mentalidade de que ou você nasce com um talento para aquilo, ou eu não vou conseguir desenvolver aquilo. E isso é um grande fator limitador na nossa vida, e é sempre nesse ponto que a gente vai emperrar nas adversidades. Isso é muito observado, né, nas relações afetivas. Quem nunca ouviu aquela frase, ah, se for para dar certo, vai acontecer sem esforço, vai vir no tempo certo, é o propósito, é o destino, a gente coloca o signo, a gente coloca o horóscopo ali para fazer dar certo. Só que a gente precisa sim se esforçar, né? O esforço, o exercício não é só da academia, a gente precisa se esforçar emocionalmente. E aí eu faço até um paralelo com um podcast que eu vi essa semana, que eu deixo até como indicação para vocês, que eu achei muito legal. É o podcast O Assunto, que é conduzido pela Natuza Neri, que é uma repórter super famosa da Globo, que possivelmente vocês já devem ter visto ela no G1.
E aí, o episódio que eu ouvi, ele falava sobre inteligência artificial e relacionamentos. Então, cada vez mais a gente está numa era que as pessoas estão acostumadas ali com a inteligência artificial correspondendo a tudo que a gente espera, né? Ela responde imediatamente, ela valida o que a gente fala, ela tem pouca propriedade para o embate, para as discussões. E isso faz com que a nossa mente fique cada vez menos propensa a encarar as adversidades como parte da relação. Então, o primeiro convite que eu faço aqui, e aí pensando tanto no lado pessoal quanto profissional, é que a gente exercite as conversas, os diálogos, as adversidades nas nossas relações, porque a gente não cresce sem esforço. Isso de que, se for para ser, será, vai acontecer naturalmente, não é verdade. A gente precisa se esforçar. E aí, eu queria ouvir a Brenda, o que que você acha também sobre isso, Brenda, se alguém quiser compartilhar também no chat. Ó, Tem a Brenda compartilhou o link, né, para do vocês podcast, terem, muito para legal. vocês terem aí. Eu ainda não ouvi, fiquei bem curiosa. Não, eu só queria compartilhar que assim, ó, o Not Yet é uma linguagem que nos permite ter um pouco mais de autocompaixão conosco também, no sentido de estou desenvolvendo uma habilidade e é necessário sim esforço para adquirirmos algo novo ou para mudarmos algo necessário em nós, né? E que quando a gente fala que, mas eu estou me esforçando muito, eu ainda não tenho resultado, mas eu ainda não estou conseguindo, e só que esse not yet, não tem uma conotação de vitimismo, tá, gente? Não tem uma conotação de drama, tem aquela conotação de ainda não tô lá, mas vou chegar. Ou seja, eu preciso de tempo para conseguir adquirir aquela capacidade que eu quero adquirir, né? Então, eu só quero fazer esse contraponto porque ele tem a ver com uma família de emoções que dá esse dado de realidade daquilo que eu falei da esperança no início do encontro, sabe? De calma, eu ainda não tenho, mas eu vou ter, eu vou encontrar, eu vou buscar isso da melhor forma possível. Exatamente, é focar naquilo que você está conquistando e não naquilo que falta, né? Isso já muda como a gente encara as coisas. Maravilha. E aí, eu quero que vocês parem e pensem agora, né? O que que vocês ainda estão desenvolvendo? O que que vocês ainda estão conquistando que é algo importante aí para a jornada de vocês? Se alguém puder, quiser compartilhar, né? Pensando aí nessa era em que a gente tem que aprender muitas coisas, que a gente a todo momento é exposto a muito conteúdo, muita coisa. O que que vocês ainda não sabem? O que que vocês ainda não fazem, mas que vocês vão exercitar, começar a olhar aí esse poder do ainda? No chat? Olha só, a Daisy colocou aqui no chat, né? Ainda não tenho controle emocional quando me sinto pressionada. E isso é muito comum, né, Daisy? É a reação natural. O, o que seria diferente é justamente esse exercício para a gente fazer essa mudança, né? O controle emocional é um exercício constante. Ou Que imagina que a Daisy mais? diz assim, ó, só fazendo um exercício. Mas só tem controle emocional quem faz terapia. Mas só tem controle emocional quem é paciente e nasceu com esse estilo de comportamento, sabem? Às vezes a gente se dá algumas desculpas, que não é o caso da Daisy, ainda bem, mas o que eu digo para vocês do ainda não, ou do not yet, é no sentido de eu não estou me justificando, eu estou percebendo que eu estou no caminho. E isso é um diálogo para consigo que muda muito o funcionamento. Entendem o que eu quero dizer? Jeito. Na mentalidade fixa, a gente ia olhar, né, Brenda? Eu não consigo ter controle emocional porque eu tenho uma personalidade forte. Eu não consigo ter controle emocional porque eu sou de Áries, exemplo. Né? Então, a gente sempre busca ali justificativas para aquilo que a gente ainda não tem. E é esse o convite que eu faço para a gente mudar essa mentalidade, que isso vai virar uma chave importante. Temos mais chat? Chegou algo.
Sim, a Brenda? Grazi colocou aqui o controle em situações de estresse. E aí, Grazi, vale a pena também entender. A gente vai ter uma dinâmica, e fiquem até o final, que isso é bem importante, tá? O Matheus vai trazer uma dinâmica que vai ajudar muito nesse processo de o que que é meu, o que que é do outro, até onde eu vou, como é que eu me organizo nesse aspecto, vai ser bem bom. E a Patrícia colocou aqui, ó, falar em público ainda é um desafio que eu estou trabalhando. Controle emocional é realmente um amadurecimento que requer esforço bem complexo. E rede de apoio, Patrícia, e estratégias, né, de perceber que esse esforço precisa ser bem alocado para ele gerar retorno, né? Às vezes não é, isso não é adquirido além ou só com leitura. Tem muitas formas de a gente poder aprender sobre controle emocional e gestão emocional. Perfeitamente. Bom, então o que que a gente tira daqui, né? Não limite a sua capacidade como uma condição atemporal. Tudo é mutável, tudo é possível da gente desenvolver. Essa é a nossa mentalidade de crescimento. Quando a gente olha para esses modelos mentais, né, a gente tem essas crenças limitadoras de uma mentalidade fixa e a gente tem crenças fortalecedoras de uma mentalidade de crescimento. E aí eu vou trazer dois exemplos aqui que vão tangibilizar isso. A gente Eu tem tinha-me o esquecido aqui de Vinícius, uma coisa. que é. Opa, alguém falou, a Cristina, você quer comentar algo? Oi, Cristina, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Peço desculpa, porque a mim parecia-me aqui que estava sem microfone. Eu peço desculpa. Estou a entrar um bocadinho Ah, tarde, porque tudo estava numa bem. reunião que acabou mais tarde. Obrigado pela iniciativa. Obrigado. Prazer em ver-te, Brenda. Prazer é Seja meu, seja bem-vinda, bem-vindo. Cristina. Obrigada. Bom, e aí vamos olhar esses dois exemplos aqui de diferentes formas da gente encarar aqui no contexto de carreira, né? O Vinícius, ele quer sair do seu emprego atual para tentar uma profissão diferente, mas ele tem receio de mudar a sua área de atuação porque não acredita que pode explorar novos caminhos aos 45 anos. E aí, qual é a crença do Vinícius? É tarde demais para mudar de profissão e aprender tudo do zero. E aí, em contraponto, a gente tem a Bárbara. A Bárbara já é uma profissional, né, que trabalha na mesma área e cargo há anos. E ao longo de todo esse tempo, ela precisou se reinventar em sua profissão várias e várias vezes, se adaptar às mudanças, né, com base nas necessidades que surgiam ali. E o que que a Bárbara pensa? Há sempre algo novo para aprender na minha profissão. E aí, todo mundo já conheceu ou já esteve no lugar do Vinícius ou da Bárbara. Eu quero saber de você, Brenda. Você já conheceu muitos Vinícius e muitas Bárbaras aí ao longo das suas interações com a BG? Nos conte um pouco sobre isso. Ai, calma que eu preciso pensar. Sim, e eu acredito que tem um ponto de vista assim para contribuir com todos, tá? Porque não tem certo e errado e quem trabalha com desenvolvimento, quem está no papel de liderança, quem está no papel de facilitador, precisa receber muito bem ambos os perfis, ambas as situações, né? Porque tem muitas vezes que Vinícius, personificando aqui, precisam de encorajamento, precisam de suporte, precisam de estrutura para poder dar um passo maior do que aquilo que eles desejam, né? Porque tem, por vezes, gente, fazer uma mudança de carreira, como no exemplo, as pessoas nem sabem por onde começar. E esse paradoxo, assim, de meu Deus, é tantas possibilidades que eu nem sei o que fazer primeiro, gera paralisia, né? Isso é bem comum, tá? Então é necessário a gente saber acolher e direcionar, entendendo que crenças ou modelos mentais têm tem um background muito grande assim do funcionamento da educação, da família, que eu não sou psicóloga, eu não mexo nisso porque eu não tenho competência para. E quando eu percebo que a pessoa precisa olhar para isso, eu sempre direciono assim para minha rede de apoio técnica. Agora, já as Suzanas, é interessante, sabe o que, Matheus? É Suzana o nome da outra, né? Me ajuda. Bárbara, Bárbara. Ah, é Bárbara. Olha, eu viajei aqui, desculpa. A Bárbara, que é o seguinte: imagina, Bárbaras também geram desconfortos. Pessoas como Bárbara puxam o nível da régua, exigem, querem melhoria, né? Enxergam esse modelo de funcionamento do not yet, do bora melhorar, do vamos construir.
E às vezes isso é uma limitação dependendo da cultura do negócio, das pessoas que estão junto com elas. Então a reflexão que eu deixo antes de falar assim da minha experiência é refletir com vocês, assim, como vocês lidam com o Vinícius, que são pessoas às vezes, né, que acabam se colocando às vezes até num papel de vítima, de sem recurso, porque não sabe de fato por onde começar, não tem orientação, não tem acolhimento, não tem, né, expertise. E como é que a gente está lidando com bárbaras no sentido de pessoas que são propulsores de mudança, que são pessoas, né, enérgicas, são pessoas que querem fazer acontecer, são pessoas dedicadas, porque isso também gera desconforto. Então, é bom para a gente pensar, tá? Como é que a gente lida com cada um enfim, acho que fica a reflexão. É muito legal, na crença da Bárbara, né? Há sempre algo novo para aprender na minha profissão. Eu fui num congresso em que o palestrante ele trouxe uma fala muito legal, que era: você tem 20 anos de experiência ou você tem um ano de experiência repetido 20 vezes? Uau! Porque o que acontece muitas vezes é isso, a gente fica ali fazendo o mesmo e repetindo. E a gente não enxerga que nesse caminho, né, mesmo que seja um caminho ali de 20 10 anos numa mesma função, numa mesma trajetória, o que que eu posso aprender de diferente? E aí tem uma imagem que eu trouxe aqui que eu acho que ela tangibiliza bem isso. Ah, não era aqui, ó, já me confundi. Que era uma imagem que eu quero discutir sobre ela, eu vou falar como que está descrita aqui, depois na hora que ela chegar, a gente passa. Que fala assim: eu tenho 28 anos e estou com medo de começar uma nova graduação, porque eu vou terminar só com 32 anos. E aí você para e pensa, mas não é melhor eu ter 32 anos tendo feito algo que eu realmente queria, ou só chegar lá na frente e ter 32 anos sem ter feito, né? O tempo ele vai passar igual. Então, como que a gente vai olhar para esse tempo, olhar para o nosso desenvolvimento, olhar para esse crescimento ao nosso favor? Não é olhar só, ah, eu estou velho para isso, ou eu não tenho tempo para isso. Isso é uma mentalidade fixa. A mentalidade de crescimento, ela vai sempre trabalhar nesse lugar da Bárbara, que sempre há algo novo para aprender. Matheus, deixa eu fazer um gancho aqui. A Daisy escreveu assim, ó, me Oh, sinto a por maior favor. parte das vezes um Vinícius, mas gosto de pessoas do tipo Bárbara, desde que elas consigam me acolher e não me manter ou me empurrar ainda mais para os meus limites. Maravilha, excelente. Profundo, Eu né? acho que todo mundo, em algum momento da vida, permeia aí por esses dois lados, né? De ter ali uma crença limitante, que a gente acha que não vai dar certo, que não tem o suficiente, e em contrapartida, em outros momentos, a gente dá um gás, a gente entende que sim, dá pra gente conquistar. E aí, pensando nisso, né, para a gente identificar aí um pouco do que a gente tem do Vinícius, e se tiver algum Vinícius aqui, ou se alguém conhecer algum Vinícius, não é nada pessoal, eu prometo, a gente precisa identificar quais são os nossos sabotadores, né? Quais são aqueles fatores que fazem com que a gente tenha esses pensamentos mais fixos, mais limitantes. E aí eu quero fazer uma atividade aqui com vocês agora em que eu vou passar por 8 pensamentos sabotadores e vocês vão fazer o exercício de identificar e votar na nossa enquete quais, né, os dois que vocês acham que mais sabotam aí a mentalidade de crescimento de vocês. Ou seja, quais aqueles dois pensamentos que acontecem que quando eu estou buscando um novo crescimento, quando eu estou buscando investir em algo novo, esses pensamentos pegam ali no meu calcanhar e me travam. Podemos passar? Todo mundo atento, preparado? Então vamos lá. O primeiro é a autocrítica excessiva. Você se critica por pequenos erros, diminuindo sua autoconfiança e a capacidade de assumir desafios profissionais. Quem nunca, né? Você começa a se olhar com uma régua muito alta
e se criticar por pequenas coisas. Então, você começa um projeto e aí olha para aquilo e você cometeu um pequeno erro e fica, nossa, como eu fui ingênuo, como eu fui imaturo, como eu fui isso, como eu fui aquilo. Isso é uma autocrítica excessiva, é um grande sabotador. Dois, perfeccionismo. Insistir em realizar uma tarefa, né, um cenário, um projeto de uma forma perfeita, levando ali a procrastinação, atrasos, por medo de não atingir um padrão ideal. Isso acontece muito também, né? Eu vejo pessoas que, por exemplo, até para projetar a própria vida, família, pensam assim: ah, eu quero muito ter filhos, mas eu só vou ter filhos quando eu tiver num cargo muito bom, ganhando um salário muito alto, com minha casa própria quitada, com meu carro, aí eu vou ter um filho. E aí a gente lança esse cenário ideal, chega lá na frente, a vida passou e a gente não realizou ali esse sonho. Exemplo, né? Acontece muito. Terceiro sabotador, o medo do fracasso. A gente evita assumir projetos por receio de não obter o sucesso, o resultado, resultando ali em estagnação na carreira. A gente tem muito medo de fracassar, a gente começa a olhar o copo mais vazio do que mais cheio, e aí evita assumir ali novos desafios. O quarto, o medo do sucesso. Ao contraponto, aí tem o medo do fracasso, mas tem o medo do sucesso também. O medo do fracasso, ele tá muito no locus interno, né? É aquele medo da gente não corresponder ali às próprias expectativas, da gente achar que vai falhar com nós mesmos. Já o medo do sucesso está muito relacionado ao locus externo, é como que eu lido com as expectativas do outro. Então, tenho receio de assumir novas responsabilidades, promoção, devido ao temor de não lidar com as expectativas. Aqui eu trago até um exemplo da minha vida pessoal que eu compartilhei com a Brenda, quando eu era estagiário, e aí minha líder me convidou para uma efetivação. E eu achava que não ia corresponder às expectativas que ela estava tendo sobre mim, achava que não estava preparado, então eu tinha muito medo ali de não corresponder ao que ela esperava. Isso era o medo do sucesso. Mas eu venci o medo do sucesso e aceitei a efetivação e aprendi muito. Matheus, posso só fazer uma construção aqui? Gente, Pô. quando a gente foi bater o material, eu até falei pro Matheus assim, cara, me explica isso aí que pra mim é a mesma coisa. Mas assim, pensando também na minha carreira, né, dividindo com vocês, tem muitas coisas que eu identifiquei o medo do sucesso com aquela coisa do, eu não sei se eu mereço, é muito. Será? Sabe aquela coisa do, não é, ai, eu não consigo, eu não sou. É tipo, meu Deus, e agora? E como é que eu não me decepciono? E como é que eu mantenho? Mas e se não der certo, o que que eles vão pensar de mim? E eu estou, inclusive, trabalhando num processo de coaching onde uma pessoa foi promovida, está sendo muito desafiador manter a cadeira no tamanho que ela está, e ela está com muito receio de voltar atrás ou renegociar um novo cenário de trabalho, né? Porque o que está estabelecido não está funcionando. E aí, com a sacada do Matheus, eu entendi agora, eu entendi o que que ela está trazendo, né? Então, o medo do sucesso, acho que lida muito com a expectativa do outro e principalmente, e aí é uma associação minha, tá, Matheus? Me corrija se eu estiver errado, com a gestão da nossa imagem perante o outro. O medo do fracasso, eu acho que é a nossa imagem perante nós mesmos, assim, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não saio do chão, eu. Mas o sucesso me parece que se eu subir um degrau, eu preciso sustentar esse degrau. Parece que a vida não permite dar um passinho para o lado ou um passinho para trás, porque tem vezes que é assim mesmo, né, gente? Foi um excelente insight que tu me trouxe com esse material, porque eu pensei, cara, agora eu entendi qual é esse lugar, sabe? E eu tenho um pouco disso também. É engraçado pensar nisso. É exatamente isso. A gente tem nossos sabotadores, né? E isso eventualmente aparece aí na nossa jornada. E o importante é a gente identificar, né? Quando a gente dá nome, a gente sabe lidar melhor. Em seguida, opa, o quinto, autoexigência elevada. Quando a gente coloca metas extremamente altas, impossíveis de serem alcançadas, levando à frustração e à sensação de inadequação.
E essa autoexigência, ela vem muito também, quem teve aí muitos irmãos, né? Eu tenho 5 irmãos, então às vezes a gente cresce ali sendo comparado. Ah, seu irmão fez isso, seu irmão tem isso, seu irmão aquilo, ou até um primo, né? A gente vê muito essas histórias. Ah, o primo que conseguiu tudo na vida. Então a gente começa a olhar mais a grama do vizinho do que a nossa, e aí a gente fica com a exigência lá em cima, né? A gente coloca metas muito altas. E até fazendo um paralelo com a academia, que a gente começou falando aqui, né, dos exercícios, eu tenho muito isso, essa autoexigência. Eu coloco uma meta ali que eu tenho que fazer exercício. Se eu não for 5 vezes na semana, não adiantou. Aí eu tenho um imprevisto, não consigo ir um dia, aí já desanima a semana inteira, né? Isso é uma autoexigência elevada. A gente bota uma meta que a gente não tem, nem sempre dá conta de alcançar. E isso é um grande sabotador. O sexto, comparações constantes, né? Comparar-se constantemente com colegas, gerando sentimento de inveja, competição desnecessária. Isso acaba acontecendo muitas vezes também no mundo corporativo, involuntariamente, né? A gente é comparado. E isso causa também muitas vezes o sétimo, que é o vitimismo. Atribuir falhas e dificuldades exclusivamente a fatores externos, não assumindo a responsabilidade por ações próprias. Então, pensando nesses sete. Opa, tem o oito ainda, ó, tô esquecido. Do oito, o oitavo, que é o pensamento negativo, que é a gente olhar o copo sempre mais vazio, né? Focar apenas nos aspectos negativos de uma situação, desconsiderando oportunidades de crescimento e aprendizado. E aí, passamos aí por esses 8 sabotadores. Agora, Brenda, por favor, compartilha a tela, que a gente vai fazer uma votação. A gente vai pedir para vocês escanearem o QR Code para acessar aí o nosso quiz, né? E vocês vão votar os 2 sabotadores que mais vocês sentem que atrapalham vocês ali para ter uma mentalidade de crescimento. Cristina, tu escreveu que tu tem três, mas aqui é só dois, hein? Prioriza isso aí, mulher. Autoexigência começa com dois. Ok, Gente, eu quero que vocês fiquem muito à vontade. Se quem não estiver vendo o QR Code, puxa a tela do Zoom para o ladinho, tá? Ou escreve mente.com e coloca esse código 5599-4504 para vocês conseguirem votar. E se alguém ficar com alguma dúvida, enfim, de algum conceito e precisa de ajuda para decidir, vai pedindo, tá? Estamos aqui para ajudar. Ó, estamos tendo um padrão aí, hein? eu acho que não vou conseguir votar, peço desculpa, mas eu estou com o telefone de Angola, Brenda, Ah, e a Unitel hoje foi hackeada, estamos sem comunicação, não tenho. sério? Então, Sim, peraí que eu vou fazer o seguinte, eu vou te ajudar. Tu me diz qual é o número e eu voto por ti, tá? Só para a gente ter o número direitinho aqui, para lá. ok, temos que votar em todos, ou só eu posso escolher Não, só tu os. pode só, tu tem que escolher dois desses oito. Então, eu 2 e o 5. Perfeccionismo, só confirma antes de eu clicar. E a autoexigência elevada, certo? Yeah. Sim. Ok. Peraí que eu Ó, vou a Grazi submeter. comentando. A Ok. Grazi comentou, preciso escolher mais opções. Cristina, consegui, tá? Votei por ti. Obrigado, Brenda. Imagina. Gente, olha só isso aqui. O que que isso diz, né, sobre nós, sobre o nosso funcionamento, sobre a nossa família, sobre as nossas relações, sobre aquilo que nos impede de realizar o que a gente deseja. É bom a gente parar esses momentos para pensar e trazer inputs para terapia, tá? Quem não faz, buscar um terapeuta competente também. Que é, tem coisas que a gente não resolve sozinho. E é bom, assim, falar sobre isso abertamente com vocês, por mais que eu vim para Portugal 10 anos atrás para estudar inteligência emocional, né? Tem N coisas que eu aprendi, teve outras N coisas que foi na terapia, foi no curso, foi com rede de apoio, foi em boas conversas, foram em conversas difíceis. Mas esse exercício eu falei para o Matheus, assim, é muito potente porque por trás de cada
sabotador, enfim, né? Eu não sei como é que a gente. Tu chamou isso de sabotadores, né, Matheus? Só me ajuda. Sim, Isso, pensamentos isso, sabotadores. Existe uma necessidade nossa que não foi atendida. Existe um padrão nosso que não foi exatamente. atendido, né? Então, poder olhar para isso com mais carinho, com mais maturidade, de conseguir perceber também assim, caramba, por exemplo, o autocrítica excessiva, né? Existe uma insatisfação constante. As pessoas não se acomodam, né, ou não comemoram, ou não elogiam, ou quando elogia vem um mas, e na próxima, mas, né? Então, assim, tem alguns que fazem muito mal para nós, que são muito disfuncionais para o nosso funcionamento, mas lembrem que nós também contagiamos, né? Influenciamos o contexto onde estamos. Então, às vezes, não diz, o vitimismo faz mal só para mim. Faz mal para as pessoas que também convivem com você. Então, acho que é legal, assim, conseguir perceber, putz, da onde vem, qual é a necessidade que aqui eu preciso ir mais profundamente, né, Matheus? E o que eu Uhum. faço a partir daqui? A gente começa reconhecendo. Para isso que temos esses fóruns em ambiente seguro, para cada um poder perceber que não estamos sozinhos, né? E que se pudesse votar mais, a gente votaria mais, tenho certeza. E até fazer a conexão com o ainda não, né? Quando você se perceber, eu ainda não sei, eu ainda não tenho, quais os sabotadores que estão ali também nesse caminho me impedindo, né? Eu acho que isso se materializa bastante nas nossas relações. Eu tenho uma grande amiga que ela está no momento de tentar mudar de emprego, né? Procurando outras oportunidades e tudo mais. E eu sempre percebo ela trazendo, eu compartilho uma vaga com ela e ela traz assim, mas eu não tenho o requisito X, Y, Z. E eu falo, claro que tu tem. Óbvio que você tem, né? Ela fala muito da questão do inglês, por exemplo. Isso uma alta exigência elevada. A gente sempre acha que, se eu não falar perfeitamente, se eu não tiver a maior fluência, eu não tenho qualificação. Eu falei, não, você fala, 5% da população brasileira fala inglês, né? Olha esse recorte. Você pode não estar falando com tanta fluência, mas você está nesse 5% que consegue se comunicar. Então, é olhar sempre para o copo mais cheio do que mais vazio, né? A gente sempre fica colocando limitadores ali para as mudanças que a gente quer alcançar. Matheus, volta Vou para tua compartilhar tela de aí, volta. beleza? Voltei. Então, pensando aí nesses sabotadores, né, o exercício que eu quero que vocês levem daqui é materializar mesmo como que eles se manifestam na vida de vocês, em quais momentos, como que vocês podem ressignificar isso, né? Essa busca constante ali por um perfeccionismo, por uma alta exigência, como que a gente pode perceber isso e falar, não, eu ainda não cheguei lá, mas eu tô no caminho. É essa mentalidade. E aqui veio a imagem, ó, eu coloquei ela depois dos sabotadores, mas eu acho que essa imagem materializa muito o que a gente discutiu aqui, né? Esse medo da gente começar algo, esse medo da gente lidar com algo que é diferente, com algo que é adverso, com algo que vai exigir essa musculatura, essa competência emocional, né, desenvolvida na gente e que a gente não para pensar que o tempo ele vai passar para todos nós. Então a gente tem essa escolha. Ou eu vou tomar as atitudes, ter as ações que eu quero para minha vida, ou eu só vou deixar que minha vida passe, né? Então levem essa reflexão importante. E como que a gente vira a nossa chave, né, para essa mentalidade aí do crescimento, né? Quais atitudes e treinamentos são essenciais? E aí eu trago uma ferramenta aqui. Essa ferramenta é um direcional prático que eu quero que vocês levem do nosso encontro hoje, que vocês comecem a utilizar ela no dia a dia de vocês. E aí eu sempre falo, ferramenta, ela é um direcionador. Não necessariamente é uma receita que a gente tem que seguir. E eu também não acredito que a gente precise, em todo momento de adversidade da nossa vida, a gente pegar um papel e uma caneta para preencher algo. Não é isso. Mas como que a gente pega o racional por trás e a gente tangibiliza isso em atitudes no nosso dia a dia? Então vamos ver qual é essa ferramenta, como que ela se aplica e como que a gente pode tangibilizar ela.
Não sei se vocês já ouviram falar do círculo de poder e influência, mas para mim, compartilhando com vocês, assim, foi uma grande virada de chave conhecer um pouco sobre esse conceito. É algo muito simples, mas que realmente muda a forma como a gente encara as adversidades, que é entender o que que é só preocupação sobre essa situação que está me afligindo, o que que eu tenho poder de influência, que aí depende de mim e dos outros, para poder movimentar aí esse jogo, mudar essa situação, virar essa chave. E o que que está no meu controle, o que que depende só de mim para fazer. Então, a gente precisa entender que a gente não controla tudo na nossa vida, né? A gente não controla, as coisas que acontecem, as adversidades que aparecem no caminho, mas quando eu começo a entender qual é o meu poder de controle, qual a influência que eu tenho sobre aquilo, o que que é preocupação, eu começo a colocar em caixinhas as coisas e isso vai fazer com que a gente flua melhor para lidar com as adversidades. E aí, uma frase que materializa muito esse conceito é essa frase do John Wood, que ele fala assim: não deixe as coisas que você não pode fazer atrapalharem aquelas que você pode fazer, que é o que acontece na maioria das vezes que a gente lida com a diversidade. A gente deixa aquilo que a gente não tem controle atrapalhar aquilo que a gente tem controle. Até aqui tudo bem? Eu vou avançar para um exemplo para materializar um pouco esse círculo antes da gente discutir mais. Vamos ver um exemplo prático. A Joana, ela recebeu um feedback bastante crítico do seu gestor em uma reunião. Ela saiu da sala se sentindo insegura, ansiosa e começou a pensar: será que vão me demitir? Será que todos acham que eu sou incompetente? Aos sabotadores aí da Joana, né? E se eu nunca conseguir crescer na empresa? E se isso afetar a minha reputação? Ela passou o dia remoendo isso, com dificuldades para dormir, se concentrar. Isso prejudicou a produtividade dela na empresa, pois ela não conseguia sair do campo da preocupação, resultando em uma piora em seu comportamento e saúde. Então, ó, vejam só como que essa zona de preocupação da Joana, que estava ali no locus externo, né? No que o outro vai pensar, no que a empresa vai fazer, no que o meu líder tem de poder sobre mim. Esse campo de preocupação fez com que ela prejudicasse a saúde dela, a produtividade dela, né? Afetou ali a forma como ela poderia lidar com essa situação. Isso porque a Joana estava no círculo de preocupação dela. Ela só estava focada na preocupação. E nesse círculo de preocupação é a zona onde a gente não tem controle, né? É o que os outros pensam, é se o gestor gosta dela ou não, é se ela vai ou não ser promovida. São decisões da empresa que não estão na mão dela, são decisões de outras pessoas que não estão na mão dela. E aí, enquanto ela foca nesses pensamentos, isso vai aumentando o quê? A angústia, ela vai se sentindo impotente, ansiosa, fragilizada. Tenho certeza que todos vocês já se viram em algum momento focados nesse círculo de preocupação, porque é o gatilho natural, né? A gente vai ali pensando em todas as variáveis que vão prejudicar a situação, que podem dar errado, e aí a gente esquece do ponto importante, que é a nossa zona de influência e controle. Pensando na zona de influência, se a gente for olhar a situação da Joana, né, é onde ela começa a deixar um pouco as preocupações de lado e começa a pensar como que eu posso virar esse jogo. E aí, na zona de influência, é quando a gente começa a olhar aquilo que a gente tem ali um certo poder com outras pessoas para fazer a mudança acontecer. E aí, nesse caso, o que que a Joana poderia fazer? Bom, se ela está tão angustiada com toda essa situação do emprego dela, ela pode pedir um novo encontro para esclarecer os pontos do feedback com a liderança dela, né? Isso está na influência dela, ela e o líder dela, né? Uma ação conjunta, ela consegue ali tirar dúvidas
E a gente tem que naturalizar isso, né? Porque a gente olha muitas vezes para a conversa de feedback como um momento ali que é É unidirecional e unilateral, né? normalmente Uhum. isso. Então a gente pode e deve, se tá na minha cabeça aqui esse turbilhão de pensamentos, né? Eu posso pedir um novo encontro para esclarecer o que não ficou entendido ali. Um outro ponto na zona de influência é buscar entender quais competências ela poderia desenvolver, né? Isso dentro da conversa do feedback, ela poderia entender, tá, já que não foi bom, já que eu não estou legal nesses pontos, o que que eu posso desenvolver? Ela pode praticar uma comunicação mais assertiva e aberta com o gestor no campo de influência dela. Ela pode demonstrar disposição para aprender e evoluir. Várias coisas aqui no campo de influência dela, ela pode sair daquela zona de preocupação e pensar como que eu transformo essas emoções que estão me sugando, me corroendo, em direcionais para mudança, né? Isso é a mentalidade do crescimento. Para além disso, né, do que está aqui. Ah, eu entendi que dentro dessa situação não tá legal para mim, eu não estou feliz, eu quero realmente outra mudança. Tá no campo de influência da Joana acionar os contatos dela, o networking dela externo, né, para mapear ali oportunidades que possa fazer mais sentido para ela em outra empresa. Tá no campo de influência da Joana participar de uma talk com a gente, né, para a gente abrir um pouco a mente dela também. Então, tudo que eu posso fazer com outras pessoas, com minha rede de contato, com minha rede de apoio, isso tá no meu campo de influência. Tudo que envolve eu mais o outro. E aí, quando a gente começa a focar nessa zona, a gente vai esquecendo um pouquinho a zona de preocupação. Até aqui, tudo bem? Comentários, Posso dúvidas, construir contigo? por favor. Tem aqui um processo de gestão emocional que acontece nesse pequeno exercício que o Matheus está colocando, e potente, além de pequeno, que é a partir do momento que eu saio desse viés dos pensamentos, do sem recurso, né, da mentalidade fixa, e eu começo a fazer esse movimento da influência, eu começo a ganhar experiência emocional menos desagradável. Eu não estou falando de experiência emocional positiva. Ninguém está se sentindo feliz de pedir uma nova agenda com o líder para checar o que não entendeu. Mas eu já começo, ó, calma, vamos esclarecer. Não estou confortável e vamos resolver. Então, quando a gente pega, e é por isso que eu acho tão belo trabalhar com inteligência emocional, que é o que a gente sente de sensações desagradáveis, né, que é gerado por emoções negativas, eles fazem com que a gente se movimente para algo. É esse o fruto das emoções negativas. É resolver, é se conscientizar, é buscar evolução. Quem sente emoções negativas e fica no mesmo local tem alguma coisa de que precisa ser visto para essa pessoa. E tá tudo bem, né? Mas precisa ser visto. Então, fazer um movimento de círculo de influência, o que eu quero construir contigo, Matheus, por detrás disso tem um campo emocional que ele tem esse mix agridoce de vou ter que falar com o gestor, mas sobre o que eu quero falar, sobre o que eu não entendi, sobre o que eu quero esclarecer. E isso requer maturidade, requer que a gente coloque as nossas habilidades, que ainda não estão 100%, mas estão em caminho de comunicação, de esclarecimento. Então, já na influência, nós temos ganhos emocionais interessantes quando a gente consegue esclarecer e decidir o que fazer. E quando eu esclareço e decido, diferente do que a gente está construindo no círculo da preocupação, eu saio do campo das emoções e começo a pensar. E é aqui que eu começo a trazer integração dos meus eus. A partir do momento que eu estou na preocupação, eu estou embebido de emoções negativas e do looping que elas geram. A partir do momento que eu uso isso e utilizo ao meu favor, eu estou na segunda capacidade da habilidade da inteligência emocional, né? Que é utilizar as emoções para facilitar o pensamento. Então, usar esse recurso negativo para me direcionar, para me lançar para o que eu quero esclarecer, o que eu quero fazer, como é que eu quero me coordenar a partir disso, isso é uma grande influência. E influência envolve eu e o outro. Portanto, genial. Adorei que tu trouxe. Perfeito. E acho que isso se conecta com vários aspectos assim da nossa vida, de dia a dia mesmo.
É natural que a gente tenha preocupações, elas fazem parte. E aqui não é um convite para deixar de se preocupar, né? É como que eu racionalizo sobre as preocupações, porque normalmente as preocupações elas estão muito num viés de longo prazo também, de futuro, de como que aquilo vai se refletir lá na frente. E quando eu passo para esse círculo de influência, eu também passo para olhar mais para o agora, né? O que que eu posso mudar agora? É exatamente aquela frase, não deixar as coisas que eu não posso fazer impedir aquelas que eu posso fazer. E aí, quando a Joana vai para o círculo de poder pessoal dela, né? Aquele círculo que ela tem controle sobre a situação, ela começa a se distanciar mais ainda daquela ideia da preocupação com o outro, com o locus externo, e ela começa a olhar o que que eu posso fazer que depende de mim para virar essa chave. E aí, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Organizar o plano de desenvolvimento pessoal dela. Então, o feedback foi difícil, mas eu tenho pontos ali que eu posso melhorar. O que que eu posso fazer no meu plano de desenvolvimento pessoal? Isso está dentro do meu controle. Se eu identifiquei que tem gaps ali de competências que eu preciso correr atrás, depende de mim, tá no meu controle mudar aí a rota para me desenvolver. Tá na minha zona de controle também cuidar da minha própria saúde física e mental. Poxa, por que que esse feedback tá pesando tanto para mim? Por que que essa conversa mexeu tanto comigo? Quais camadas acessou? Quais sabotadores ali estão atormentando a minha mente? Então, eu consigo também, no meu campo de influência, buscar essa ajuda, e cuidar da minha própria saúde mental e física também. Também tá no meu campo de controle, exercitar, reformular os meus pensamentos, né? E aí começar a fazer uma técnica ali de reframe, né? Que é repetir para si mesmo. O feedback é uma oportunidade de crescimento e não um ataque pessoal, que é algo simples que a gente precisa constantemente exercitar, né? Sempre quando a emoção dos outros, as ações dos outros nos afeta, nem sempre é um ataque pessoal. Então, separar isso também ajuda a gente a colocar a nossa cabeça mais num lugar. Também está na zona de controle da Joana se preparar mais para conversas futuras, entendendo que se ela saiu daquela conversa com insatisfações, eu deveria ter falado isso ou aquilo de outra forma, tá na zona de controle dela preparar ali melhor as informações que ela vai levar para uma próxima conversa. Tá na zona de controle dela organizar melhor sua própria rotina também, identificando ali o que faz sentido no feedback que ela pode ajustar. Ela também pode pedir ajuda, né? Receber ajuda depende do outro, mas pedir depende dela. E também tá no controle dela procurar outro emprego se ela entender, né, que aquele ali não faz mais sentido. Então tem várias ações aqui que entendendo esse problema dentro do trabalho da Joana, ela poderia fazer que depende dela. Desde ações muito simples, como ela trabalhar a própria mentalidade, né, buscar fortalecer a saúde mental, repensar a forma como ela vai levar a comunicação numa próxima reunião, mas também ações que podem mudar o cenário. Tem outra frase que eu gosto muito que é ou você muda o lugar ou você muda de lugar. Então, se a Joana entende que ela não pode mudar aquele ambiente não faz mais ela crescer, não faz mais ela se desenvolver, se sentir feliz, ela tem que mudar de lugar. E aí tá na zona de controle dela, melhorar o currículo dela, se aplicar em vagas, atualizar o LinkedIn dela, tá tudo na zona de controle dela. E aí quando ela foca nisso, ela toma as rédeas da vida dela, né? E muda ali o estado emocional. E isso é construir uma mentalidade de crescimento. Ela passa a agir de forma proativa e não limitante. Fez sentido para vocês, com esse exemplo da Joana? Eu queria muito, se alguém puder abrir o microfone e compartilhar ou colocar no chat, eu queria saber se fez sentido para vocês. Porque para mim é uma ferramenta assim, super simples, é um conceito simples, mas que realmente foi uma virada de chave começar a praticar isso no meu dia a dia. Quero ver quem vai compartilhar com a gente, quem vai perder tirar o sabotador ali
da vergonha e vai contribuir com a nossa discussão. Quem foi aluno de inteligência emocional vai lembrar do CIA, né? O que está no meu controle, da minha influência, da minha aceitação. Mas essa ferramenta, essa metodologia, Matheus, ela é altamente mais potente, porque na zona de preocupação eu começo a escrever o que de fato está interferindo no meu emocional, que no CIA a gente não tem. Então, Uhum. quando tu começou a me explicar, eu lembro que eu te dei esse feedback, né? Do cara, faz muito sentido. Então, isso é uma abordagem, gente, que vocês não precisam ter três círculos. Vocês podem fazer em perguntas para vocês, para outros, para pares, para a equipe como um todo, né? Então, o que que a gente está pensando sobre esse assunto? Assim, quais são os. Vamos colocar para fora o diálogo interno de cada um, né? Porque quando a gente entra no viés das crenças, dos pensamentos sabotadores, tem gente que recua nessa linguagem, tá? E tá tudo bem. A gente tem que ter essa capacidade de chegar neste objetivo de outras formas. Então, ajustar a nossa comunicação está no nosso poder de influência. Então, como é que eu procuro isso, né? Olha só, tem chat bombando aqui, vamos ler juntos. Ó, fez todo sentido, ferramenta maravilhosa. A Rê também disse que fez muito sentido. Desde que eu consiga implementar, a Daisy falou. Fez sentido, é simples, mas profundo, muito rico para racionalizar, a Andresa colocou. A Patrícia, faz muito sentido e de fato funciona. O problema maior é colocarmos em prática. Como você falou, é necessário exercitar. E a Grazi, faz sentido e por vezes não é fácil de colocar em prática. Vamos trazer dicas para colocar em prática, que essa é a parte que eu adoro. Que é o seguinte: primeira coisa, gente, vocês têm que pegar alguma situação, e não precisa ser aqui conosco, tá? Nosso objetivo é educá-los a ficar com isso, que é a Brené Brown tem uma frase que eu amo, e aí eu acho que vai chegar muito bem, que é: vocês podem ler livros sobre natação, vocês podem ouvir vídeos, vocês podem ver o Phelps, vocês podem ver o que vocês quiserem sobre natação. Se vocês não colocarem um maiô, ou no teu caso uma sunga, né, Matheus? Uma touca, um Uhum. óculos, e não entrar na piscina, vocês não vão aprender a nadar. E essa é a batida de missão que eu tenho enquanto BG, assim, ó, eu não quero falar de natação, né, fazendo essa metáfora, sem as pessoas se jogarem na piscina. E vocês, está no controle de vocês se jogarem na piscina e entrar devagarinho, pegar uma boia, o recurso que vocês quiserem. Só rentabiliza o tempo dedicado à leitura, a desenvolvimento pessoal, à terapia, quem bota a mão na prática, turma. Saber, 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 saber e não fazer nada com isso não gera mudança de comportamento. Então, eu conheço assim, inúmeras pessoas, sabe, que se dedicam, que estudam, que leem, blá, blá, mas assim, cadê o outcome disso, sabe? Cadê o retorno disso? Então, mudança de comportamento é sobre entrar na piscina. E aí eu devolvo para vocês. Como é que vocês estão dispostas a colocar isso em prática? Qual é o assunto que tem que ser desenrolado em cima desse tema? E a gente começa escrevendo, colocando no papel, construindo, se dedicando, falando com alguém sobre esse assunto, se dando conta, puxa, o que que de fato está no meu controle, o que que de fato está na minha influência. Tem uma autora que se chama Fela Moscovici, que ela tem um livro, tá aqui, ó. Ai, tô apaixonada por esse livro. Esse aqui, Relacionamento Interpessoal, é antigo. Resumindo, tá? Ela tem uma sacada assim genial que ela tá muito conectada com análise transacional, tá? Que é uma área da psicologia que eu trabalho muito em desenvolvimento. Mateus, ela fala sobre eu, outro, eu, nós. Então, às vezes a gente quer chegar direto no nós, né? Nós empresa, nós família, nós casal, nós equipe. E cadê o eu? Cadê o meu funcionamento? Né? A minha conversa interna, cadê as negociações que eu vou fazer comigo para depois fazer com o outro, para depois. Eu vou colocar o nome do livro aqui. Carla Moscovici. Relacionamento interpessoal. Carla Moscovici. Eu vou escrever aqui no chat. Ó. Eu, outro, eu, nós.
Não queiram atropelar processo, sabe, gente? Quanto mais madura eu fico, mais eu me dou conta, assim, sabe? Do não é sobre o outro, não é sobre nós, é o que que eu preciso fazer antes disso. E a Gi colocou aqui, né? Mudar dói, mas é fundamental. Precisamos mergulhar na jornada do aprendizado e curtir, sabe, Gi? Porque eu acho que é sobre isso também, assim. Nós estamos aqui, tem outras pessoas que vão assistir depois, tem outras que vocês vão falar sobre isso dentro de casa, mas como é que a gente convida o outro também a poder, né, quem tá conosco, a dar um mergulhinho com calma, ou colocar o pezinho na água, né? Sobre como significa, o que que significa isso? Quais são as preocupações que estão rondando o meu funcionamento que eu preciso colocar para fora, que eu preciso endereçar, que eu preciso falar sobre? E cada um de nós busca essa coerência emocional de uma forma, né? Tem pessoas que é fazendo, tem pessoas que é construindo, tem pessoas que é pensando, tem pessoas que é escrevendo, tem pessoas que é já colocando em prática, resolvendo, que nem um trator que acontece, tá tudo certo. Cada um tem o seu jeito. Mas poder pensar sobre isso é um dos propósitos que a gente quis trazer essa provocação, né, Matheus? De, Perfeito. de lidar com adversidades influencia o outro, mas começa no eu. Eu tenho uma dica assim que para mim funcionou bastante. Inclusive, isso melhorou várias relações minhas, que é começar a aplicar também com a tua rede de apoio, tua rede de contatos, amigos, familiares. Eu sempre fazia o exercício e eu sempre fui uma pessoa que me buscavam para dar conselhos, para ouvir, né? Porque eu tenho esse perfil de escutar bastante. E sempre que me buscavam, eu tentava aplicar esse conceito, né? A pessoa trazia ali uma situação, um problema que estava angustiando ela, e aí eu sempre tentava trazer esse conceito, tá? O que que tá na tua zona de controle? O que que a gente pode fazer em conjunto para mudar isso? O que que você não tem controle? O que que é sua preocupação? Eu costumava fazer isso, costumo fazer, né, recorrentemente com amigos e até no meu relacionamento, e isso ajuda bastante, assim, as pessoas veem bastante valor nisso, porque às vezes é mais fácil a gente começar a aplicar com o outro, né, ali como um conselho, como um direcional, e depois a gente começa a internalizar isso para a nossa vida. Para mim foi algo que virou bastante assim a chave. Eu tenho um grande amigo mesmo que era o sonho dele fazer intercâmbio e eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio e aí eu lembro que a gente estava trocando algumas ideias, ele trazendo dúvidas, preocupações e tudo mais. E aí eu lembro que ele estava fazendo algumas aplicações para bolsas e ele estava super ansioso porque ele não sabia se ele ia conseguir pagar o aluguel no país que ele ia. Eu falei, tá, calma, tu tá pensando no aluguel que você vai ter que pagar, mas até lá a gente precisa focar na bolsa. O que que tu quer conseguir, qual curso você quer passar, qual universidade, o que que a gente precisa focar para conseguir lá? Vamos pegar aqui a tua zona de poder e de influência no que eu posso te ajudar com a minha experiência. Vamos focar nisso, e aí depois que você conseguir a bolsa, você pensa no aluguel que você vai ter que pagar. Mas se tu ficar projetando, ai, será que eu vou conseguir pagar um aluguel lá? Será que a cidade vai ser muito cara? Será que eu vou conseguir fazer amigos lá? Você não foca no agora, que é o que que você precisa fazer para conseguir a bolsa. E isso virou muito a chave dele. E a gente foi conversando, e tudo mais, e ele conseguiu a bolsa, foi estudar e conseguiu pagar o aluguel também. Então ele viu que no final das contas era só preocupação que estava influenciando ali negativamente no que estava na zona de poder e controle dele. Acho que isso E também tem, tangibiliza. tem um aspecto interessante do medo, que a preocupação vem da família do medo, né? Ele traz essas mensagens, não é do além. Daqui a um pouco tem uma questão assim do se eu precisar pedir ajuda para quem eu peço, se eu não tiver o dinheiro, o que que eu faço? Então, é digno que ele se sinta com essas preocupações, ou que ele perceba essas preocupações. Agora, o que não é digno é ficar preso nisso e não dar os próximos passos, né? Então, ok, a gente vai falar sobre o aluguel quando, em que momento do roadmap a gente vai olhar para isso, né? Então, acho que Não essa, é essa. deixar de olhar, Isso, porque isso, realmente é uma preocupação, é um problema, mas existem etapas até se chegar lá, né? Ele isso. estava olhando
buscando o aluguel antes mesmo de conseguir a bolsa. Então, às vezes, a gente atropela um pouco as nossas próprias decisões, como que a gente organiza a nossa mente, como que a gente toma atitudes sobre aquilo que a gente quer, colocando preocupação antes do poder e influência. A Teresa colocou, estudei Vamos, muito isso na psicologia e as ferramentas vêm para apoiar aquilo que não conseguimos construir na cabeça do outro. Ai, que legal! muito Arrasou, bom. Andrés. Uhum, Obrigado por compartilhar. que legal. Bom, Gente, tá. Vou deixar. e aí, né, a gente já falou aqui um pouquinho, algumas dicas, mas como que a gente sai dessa zona de preocupação, né, e vai para a zona de controle e influência? Alguns passos. Reconhecer e nomear as emoções é sempre necessário, né? Quando a gente fala da inteligência emocional. A gente precisa entender por que que aquilo é uma preocupação, por que que está afligindo a gente, quais são os sabotadores envolvidos ali, né? E aí, no caso da Joana, ela pensaria, né? Eu estou me sentindo ansiosa e com medo. Isso é normal, mas eu posso escolher como agir. Dois, separar fatos de interpretações. Isso também é um exercício importante, né? O feedback foi sobre um projeto específico, não sobre o meu valor como pessoa. Três, perguntar o que está sob o meu controle, o que eu posso influenciar, que é a ferramenta propriamente dita, né? Tudo parte dessa pergunta. E aí eu reforço, não é que a gente vai sentar e desenhar o círculo e fazer as variáveis. Se funcionar, ótimo, a gente faz. Mas tudo parte dessa pergunta: o que que eu posso fazer que está no meu controle e na minha influência? E aí você vai conseguir aplicar de fato. Definir pequenas ações concretas. Exemplo, né? Marcar a conversa com o gestor, montar um plano de aprendizado, é o partir para a ação. E cinco, cuidar da autocompaixão e do bem-estar. Sempre, né, olhar para esse processo, entendendo que como que as preocupações afetam a minha saúde. E o que que eu preciso dedicar para olhar para mim sobre essa situação? Não é só sobre o emprego, não é só sobre o intercâmbio, é sobre o indivíduo que está vivenciando isso. Então, ter esse olhar do poder e controle, não só sobre a situação, mas sobre você mesmo, sobre a sua mentalidade, sobre a sua saúde, também é essencial nesse processo. E assim, né, a gente caminha aí para o final, a gente vai fazer algumas recomendações de conteúdo, mas eu queria saber como que vocês saem daqui hoje, o que que vocês adquiriram aí que pode ser um suplemento emocional, né, para fortalecer essa musculatura de vocês, para vocês lidarem mais com as adversidades. Como que vocês saem daqui hoje? No chat? Aham. A Daisy colocou a maravilhosa questão dos círculos. Foi muito bom esse encontro. Quem quiser abrir o micro para falar, fica à vontade, gente. A gente gosta de ouvir novas vozes, tá? Boa tarde, de novo. Eu gostei muito porque, de uma forma muito resumida e com uma abordagem muito simples, que às vezes acho que é isso que também complica, é quando tratamos os assuntos de uma forma muito profunda e quem não está habituado a trabalhar com eles acaba por não ter a aprendizagem necessária. Uhum. E para reforçar um bocadinho o que a Brenda disse sobre podemos ler 50 livros, mas não aprendemos a nadar se não entrarmos na piscina e se não aprendemos a respirar e uma data de coisas. Também não aprendemos a aplicar aquilo que não entendemos bem na Aham. teoria. Ok? Então, parabéns, Mateus. Gostei muito da apresentação. Eu não conhecia o Ah, Mateus, obrigado. conhecia a Brenda e daí que não hesitei em inscrever-me. Gostei muito, gostei muito. Acho que é um tema muito importante, principalmente Uhum. para gente jovem que ainda não tem a capacidade de reagir com segurança, com ter Uhum. calma, com dormir sobre os assuntos. hum, e aquilo que a Brenda disse, eu já partilhei três ou quatro imagens com as minhas filhas que são jovens e Uhum. que viveram casos muito semelhantes como o da Joana. Uhum. Só para terem uma ideia, uma das minhas filhas acabou de me responder a dizer que, como não conseguia tratar do tema, pediu ajuda à psicóloga da empresa.
porque, Caramba, que bom. porque recebeu um feedback com o qual não concorda, que achou que não era justo, e como ela não conseguia, portanto, lidar sozinha, ela pediu ajuda à psicóloga. Portanto, Hum. o meu feedback e o feedback de alguém que não está neste webinar. Portanto, Ai, que bom ouvir isso. parabéns aos dois. Ai, Obrigada. querida, Oh, obrigada. E muito parabéns a obrigado, ela, Cristina. né? Pelo voto de É, confiança em buscar ajuda. Isso mostra a maturidade dela. Que bom. muito obrigado, adorei te ouvir. Alguém Mas mais? Temos chat muita gente também, está né, Brenda? escrevendo. Eu quero que tu leia, porque é para ti também. Tu sabe o quanto eu sou grata pela tua participação. O Oh, quanto. vamos Gente, quando ele ver. começou a falar, porque essa ideia da talk eu vou contar muito rápido. Começou com eu e o Matheus fazendo trocas em inglês de desenvolvimento, né? Eu apresentava uma aula para ele em inglês, ele fazia outra para mim, e a gente foi construindo. E ele me ensinou o círculo da influência, da preocupação. Eu falei, eu quero que tu traga isso para uma talk da BG. Vamos lá, que mais pessoas têm que ouvir deste jeito, né? Com leveza, com didática. E não é à toa todos os parabéns aqui que tu recebeu. Tu pode olhar com calma depois, mas eu quero agora te agradecer em primeira pessoa enquanto BG, que o grande suplemento daqui é conseguir dar voz a outras pessoas, assim como você, que é capacitado, que é dedicado, que preparou esse material, checou esse material, se organizou para que fosse uma entrega assim maravilhosa e de fato foi. Então, muito obrigada. E obrigada a todas que estiveram aqui presentes. O Matheus tem algumas dicas de livros aí para quem quiser. Matheus, veja aí se tu consegue dar indicação de conteúdos, não é só livro, né? Ah, não, tem aqui, tem livro e Isso. tem. Uhum, bem bons. Alguns livros. Uhum. Já tirem print, hein? O Poder do Ainda tem um TED Talk muito legal, bem famoso, que vocês podem ouvir também, né? A própria autora traz aí o conceito. E a gente vai disponibilizar para vocês o e-book Como Crescer nas Adversidades. Aí um conteúdo criado com muito carinho para vocês, totalmente personalizado. E espero que isso possa se desdobrar, nas relações de vocês, nos times, com família. É muito legal o poder que essas conexões têm de impactar não só o que acontece aqui na conversa, mas eu tenho certeza que isso vai se desdobrar de alguma forma aí nas relações de vocês. Então eu fico muito grato por isso. Adorei o convite, adorei estar aqui conversando com vocês e ficamos aí conectados. Gente, esse e-book tá bom demais. Olha que eu sou exigente de e-book, tá? É sério, eu sou bem exigente. O Matheus me surpreendeu, assim. Então, o que que vocês vão fazer? Eu só vou partilhar. Matheus, eu vou parar o teu screen só pra gente se ver grandão, tá? Bem, Com tá licença. bem. Que é o seguinte, gente. Vocês vão receber, então, a gravação. Quem quiser retomar alguma coisa com mais calma, né? Compartilhar e etc., fiquem à vontade, o e-book. E aí, se vocês quiserem compartilhar com outras pessoas, meu único reforço é: o material não vai ficar aberto. As pessoas vão precisar se inscrever para fazer o download desse material, o que é justo também, porque é uma relação também de troca, né? Então, nossa intenção não é vender nada no final disso, sim para fortalecer relacionamento, para fortalecer a missão de BG aqui, tá? E claro, muito para também dar material complementar a essa conversa, assim, porque tem muito pano para manga que a gente poderia construir aqui, né? Então, leiam com carinho o e-book, busquem o Matheus também nas redes sociais. Matheus, tu pode colocar o teu link do LinkedIn aqui, talvez seja mais fácil para quem não pegou no início o QR Code. Sim, tudo bem. E, enfim, a gente segue em contato, né? O objetivo é que a gente se veja. Provavelmente vai acontecer ainda uma próxima talk em setembro ou em outubro, então fiquem ligados aí nos e-mails da BG. Que o objetivo não é encher a caixa de vocês, mas quando a gente manda é para vocês lerem, vocês sabem disso, né? Então o foco aqui é na qualidade, não é na quantidade, tá, gente? Que bom! Mais alguém gostaria de dar um tchau, de trazer alguma mensagem? Ou para mim, ou para o grupo, do que ficou, o que vocês levam daqui, ou para o Matheus, ou para vocês mesmos. Qual é a piscina que vocês precisam entrar em?
a te Uhum. falar em público, mesmo que o Ok. público esteja numa tela. Aham. Parabenizar tanto o Matheus quanto a Brenda, foi algo assim bem importante, como os colegas aí colocaram, simples e possível de ser aplicado no Uhum. dia a dia, né? Basta a gente exercitar, muitas vezes a gente também fica na zona de conforto e daí começa a ter a questão da criação, enfim, vários aspectos que contribuem para a gente não colocar o pezinho ali, não colocar o dedinho na piscina, Uhum. mas a gente tem que ir indo. Uhum. E esse exemplo que o Matheus trouxe, né, da moça, não me recordo o nome, de Da precisaria estar Joana. formada lá com 30 e poucos anos, eu acho que é fundamental, assim, vem aquelas vozezinhas, não faz, porque não vale a pena, não se arrisca, para quê? Mas o tempo passa, a vida passa e depois a gente vai se questionar, né? Porque a gente Uhum. está em desenvolvimento, né? Poxa, mas por que que eu não fiz? Por que que eu não tentei, né? Então é muito válido esses encontros, assim, essa troca de ideia para a gente parar, pensar, porque é algo que às vezes a gente acomoda e quando conversa, quando traz isso à tona, a gente retoma e muitas vezes consegue fazer virar a chave, né? Como vocês bem falaram. Então é Que isso, legal. agradecer. Obrigada pelo teu tempo, por estarem aqui. Mais alguém? Obrigado, Patrícia. Grazi Oliveira, Andresa, vocês estão juntas aí na mesma sala, que eu vi vocês de ladinho, uma conversando com a outra. Oi, gente. É compartilhando conteúdos em tudo. Ai, que coisa boa, fico muito feliz por isso. Mas Em foi dupla muito fica melhor bom, ainda. foi muito bom, foi muito bom mesmo. Acho que quando trazem assim ferramentas, não é, que nos ajudam e facilitam e nos dão aqui mais competências para lidar com situações, eu acho que sempre contribui muito. Portanto, olha, obrigada, foi muito bom ouvir um bocadinho. Obrigado, Mateus, obrigado, Brenda, porque é sempre bom vos ouvir e eu acho que essas ferramentas são mesmo imprescindíveis. Obrigada. Sim. Ai, querida, que Ó, eu bom. que agradeço. Eu também estava aqui a refletir um pouco, Brenda. E, Matheus, muito obrigada, parabéns pela apresentação. Mas acho que alguém falou logo no início que quando você tem já uma experiência, você vivencia muito disso. E é Uhum, uma coisa que você tem a teoria, só que a prática não é assim tão fácil. Então, é sempre bom você estar sempre relembrando a importância de manter o controle emocional para poder aplicar essas técnicas. uhum. As técnicas são muito boas, mas você aplicar, às vezes, é que é o grande desafio, né? Manter a inteligência emocional. Com certeza, com certeza. Que legal ouvi-los. Gente, obrigada então. Vamos honrar o tempo, que isso é importante para todos também. Fiquem bem. Se por acaso acontecer alguma coisa que vocês não receberem material, não receberem o link, até o final da semana com certeza vai ser enviado, tá? Mandem mensagem, nos procurem ali no Instagram, no @BG Desenvolvimento. Vou deixar aqui também o nome. Fiquem à vontade, é a gente que olha, a gente está sempre atenta, tá bom? Um beijo, fiquem bem e se cuidem. Obrigada, Matheus. Que bom ter você conosco. Obrigado, boa semana para vocês. Para todos. Tchau, gente. Fiquem bem. Tchau. Obrigada, Andresa. Valeu. Tchau, tchau.